E pela segunda vez, gente, em pouco tempo, um ato de campanha do presidente da Argentina, Javier Milei, terminou em confusão por lá. Fabrício Naits, que volta com a gente agora em tempo real para detalhar essa situação. O que aconteceu, Fabrício? Márcia, mais uma vez aquilo que a gente já tinha visto semana passada em Lomas de Zamora, que fica ali na província de Buenos Aires. Troca de socos, pontapés, a verdadeira confusão generalizada, como a gente gosta de dizer em termos politicamente corretos, né? Para um confronto entre apoiadores de Javier Milei e opositores do presidente argentino. Era fechamento de campanha, um ato de fechamento de campanha. Esse fim de semana tem eleições de meio de mandato na província de Buenos Aires, que fica ao redor da capital argentina. A gente precisa diferenciar uma coisa da outra. A cidade de Buenos Aires é o equivalente ao Distrito Federal lá da Argentina, e a região em volta forma a província de Buenos Aires. E lá, neste fim de semana, teremos as eleições de meio de mandato para o Legislativo. E o Javier Milei, mais uma vez, foi lá para fazer campanha, prestar apoio ao seu partido, La Libertad Avança. O governador da província, Axel Kicillof, já havia falado, olha, o local que ele escolheu não é muito apropriado, pode dar confusão. E aí depois ele foi lá e culpou o Milei pela confusão. Disse, olha, ele realmente quis ir para lá, agora ele que assuma a responsabilidade pela confusão. Se ele não tivesse ido, se tivesse escolhido outro local, isso não teria acontecido. O que acontece, Márcia, é que nesse momento é um clima político muito tenso na Argentina, que já é tenso há muitos e muitos anos, na verdade seja dita, há décadas no mínimo, para a gente falar aqui, mas que se intensificou por conta daquelas denúncias de corrupção envolvendo a irmã de Javier Milei. Hoje a gente tem duas atualizações. Primeiro, a perícia que pegou o celular de Diego Spanuolo, que era o chefe da Agência Nacional da Pessoa com Deficiência envolvida nesse esquema, disse que não consegue recuperar as mensagens que ele apagou do próprio celular com Javier Milei e com Karina Milei. E um segundo ponto para a gente trazer aqui bastante importante. A Justiça Argentina proibiu os meios de comunicação do país de divulgar os áudios envolvidos nesse escândalo. Qualquer tipo de áudio vazado envolvendo a irmã de Javier Milei, que é chefe de gabinete do presidente, envolvendo o próprio presidente ou envolvendo a agência em si, estão proibidos de serem divulgados pela imprensa argentina. Essa foi uma decisão muito recente da justiça por lá e aumenta esse clima de muita confusão, de muita tensão. A gente tem visto até nos estádios de futebol, eu gosto de acompanhar o futebol argentino, as torcidas levando os trapos, as bandeiras com faixas escrito 3%, que seria o que a Karina Milei estava ganhando de comissão de suborno, melhor dizendo, segundo as acusações nesse momento. O caso segue sendo investigado. Obrigada, Fabrício, pelas informações. Agora a gente vai para as nossas análises com os comentaristas, começando pela Luana Tavares. Luana, como é que fica o cenário, então, para essa próxima empreitada eleitoral de Milei? Olha, Márcia, vai ser um desafio bem grande para ele, né? A gente tem acompanhado aí desde o início do seu governo, como foi trazido aqui pelo Fabrício, uma série de situações e de crises políticas que levam a população a ter uma certa desconfiança em relação à legitimidade do governo, à força política e à capacidade realmente de entregar resultados ali que têm sido muito acompanhados pela imprensa internacional, dada a crise financeira que a Argentina enfrenta e enfrentava grandemente antes do início do mandato de Milei. Havia ali uma expectativa em que ele conseguisse reequilibrar as contas públicas, fez uma série de ações para atração de investimento, reorganização das contas do país, redução de gastos, para reequilibrar a inflação, essencialmente, que era o problema mais grave, né? E o tamanho da pobreza que passava de 50% na Argentina, e isso acabou sendo afetado por todos esses escândalos. E agora, para essa eleição que vai acontecer em outubro, onde vai ter uma mudança tanto na Câmara como no Senado, né, em uma parte das cadeiras, a legitimidade desse governo é questionada. A gente viu aí em últimas pesquisas que ele teve uma queda de aprovação na população, recuperou um pouco agora nos últimos meses, mas a tendência não é positiva, né? A gente tem aí quase 50% da população, 43% da população que reprova a atuação de Milei. Agora, Túlio, a oposição por lá é muito forte? Ela pode apresentar ali realmente dor de cabeça para o Milei nessa eleição de outubro? Olha, Márcia, historicamente sim.
A Argentina é um país que tem uma massa de população muito ligada ao peronismo, ligada aos movimentos de esquerda. Então, é o país que tradicionalmente dá voto para esse tipo de ideologia. Nesse caso, soma-se o fato dessa denúncia aí de corrupção da irmã do Milei. É uma denúncia séria, precisa ser investigada. Assim como a gente critica aqui quando não quer se revelar atos de corrupção ou quando não quer revelar a Câmara ali dentro do Congresso Nacional, né, que para investigar esses roubos do INSS, lá também esses áudios tinham que ser mostrados. Então essa situação, ela vai desgastar Javier Milei. Agora é preciso fazer um contraponto também. Javier Milei pegou a Argentina quebrada, né? Pegou uma situação terrível ali na Argentina e tem feito também um programa de recuperação da economia. Evidentemente que ainda não conseguiu lograr êxito nesse programa. De modo que essa polarização, Márcia, também na Argentina vai ser a tônica das próximas eleições. Obrigada pelas análises.